Então, pessoal, ó, hoje nós vamos estudar o conteúdo chamado trigonometria no triângulo retângulo, tá? Só que antes de nós estudarmos esse conteúdo, nós vamos relembrar algumas coisas da geometria, tá? Então, vou passar aqui, ó, da geometria. Temos dois pontos, tá? Então, da geometria aqui, eu vou puxar aqui um triângulo retângulo para nós relembrarmos alguns conceitos da geometria, tá? Então, imagina o seguinte, ó. Então, imagina o seguinte, ó. Vou pegar aqui um triângulo retângulo, tá? Eu tenho nesse triângulo retângulo aqui um ângulo reto, né, de 90 graus, tá? Nesse ângulo aqui, deixa eu só voltar aqui. Então aqui, ó, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, tá? E aqui eu vou ter outros dois ângulos, ó. Vou chamar esse aqui de beta, ângulo beta. E esse outro de baixo aqui, ó, eu vou chamar de ângulo alfa, tá? E nós temos aqui no triângulo retângulo, ó, vou chamar esse aqui de cateto 2, tá? E esse outro de baixo aqui eu vou chamar de cateto 1, tá? Agora, o ângulo oposto, ó, oposto a esse aqui, ó, o ângulo oposto é esse aqui, ó, certo? Ó? O ângulo oposto a ele, ao ângulo de 90, nós chamamos ele de hipotenusa, tá? Então, nós vamos chamar ele aqui de hipotenusa. Então, ó, o oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, tá? Com isso, ó, nós vamos relembrar o tal do Pitágoras, tá? Seguindo Pitágoras, nós podemos escrever o seguinte, ó. Seguindo Pitágoras aí, ó, nós temos o seguinte, ó. Segundo Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 também elevado ao quadrado, mais o cateto 2 também elevado ao quadrado, tá? E também é importante lembrar aqui o seguinte, ó, da geometria, nós temos o seguinte, ó, nós temos os chamados ângulos complementares, tá? O que são esses ângulos complementares aqui, ó? Então, só um pouquinho que eu já vou falar, ó. Ângulos complementares. Que é o seguinte, é importante lembrar que dentro do triângulo retângulo, que se somarmos todos os ângulos, ele deve dar 180 graus, tá? Como esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é o ângulo de 90, ó, esse aqui é o ângulo de 90 graus, sobra quanto, pessoal? Se no total é 180 e só aqui eu tenho 90, sobra 90 para distribuir nos outros, tá? Se sobra 90 para distribuir para os outros dois, para distribuir para o beta e para o alfa, nós podemos escrever o seguinte, ó. Nós podemos escrever assim, ó, que alfa mais beta é igual a 90 graus, tá? Esses aqui são chamados ângulos complementares, tá? Feito isso, ó, nós vamos lá. Agora sim, nós vamos lá para a trigonometria, tá? Então, ó, da trigonometria, temos dois pontos, tá? Então, vou fazer aqui, ó, outro triângulo retângulo.
Então vejam só, puxando aqui um triângulo retângulo, vamos fazer aqui o ângulo de 90 graus, né, do mesmo jeito. Aqui embaixo, ó, 90 graus. Lá em cima, mais uma vez, vamos chamar de beta, tá? Esse ângulo aqui é o ângulo beta. E aqui embaixo, agora, nós vamos chamar ele de δ, tá? Ângulo δ. Então, o que nós temos aqui? Vamos chamar aqui, ó, esse aqui é o ponto A. Só apagar aqui um pouquinho. Então, aqui, ó, é o A. Aqui em cima eu vou chamar de C. E aqui eu vou chamar de B, tá? Aí, aqui é o seguinte, ó, vamos colocar os lados, ó. O contrário do A aqui, ó, do ponto A, vou chamar esse lado aqui em cima, ó, de lado A. O contrário do B eu vou chamar de lado B. E o contrário do C eu vou chamar de lado C, tá? Em minúsculo. Então agora vamos fazer algumas definições aqui da trigonometria, tá? Então nós podemos ter o seguinte, ó. Posso escrever assim, ó, seno do ângulo θ vai ser igual ao cateto oposto ao θ dividido pela hipotenusa. Tá? Agora vamos para o cosseno. Ó. O cosseno do θ vai ser igual cateto adjacente do ângulo θ dividido pela hipotenusa. Tá? E por último aí, nós podemos ter também a tal da tangente, tá? A tangente pode ser escrita assim, ó, tangente do ângulo θ vai ser igual cateto oposto do θ dividido pelo cateto adjacente ao ângulo θ. Então, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Deixa eu só escrever de novo aqui melhorzinho, tá? Cateto adjacente ao ângulo θ, tá? Agora o seguinte, ó, quem que vem a ser esses cateto oposto e essa hipotenusa aí, ó? Vamos colocar aí, ó. Esse cateto oposto e essa hipotenusa aí vai ser o seguinte, ó. Quem que é o cateto oposto ao ângulo θ aqui, ó? O ângulo θ é esse aqui, ó. Quem está oposto a ele, ó, do outro lado, ó, oposto a ele, ó, é o B, tá? O lado B. Então aqui vai ficar assim, ó, B dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? Quem está oposto ao ângulo de 90 graus aqui, ó, que é esse aqui, ó. Quem que está oposto a ele, ó? É o lado A. Então é B sobre A, tá? Só apagar aqui para fazer melhor. B dividido por A. Agora vamos para o cosseno, ó. No cosseno, nós temos o cateto adjacente. O que é cateto adjacente, ó? Cateto adjacente ao θ, ó. O ângulo θ está aqui de vermelho, ó. Quem está adjacente a ele, ou seja, do lado dele, ó, é o lado C, tá? Então aqui vai ficar igual, cateto adjacente ao lado C,
dividido pela hipotenusa. A hipotenusa nós já marcamos aqui, ó. Quem que é a hipotenusa do ângulo de 90 graus? É o A. Isso aqui não muda, tá? Então vai ser C dividido por A. Agora, para fazer aí a tangente, nós ficamos o seguinte, ó. Cateto oposto, nós já descobrimos que é o B. E o cateto adjacente, nós já descobrimos que é o C. Então é B sobre C, tá? E aqui, para terminar, nós podemos escrever o seguinte também, ó. Nós podemos escrever assim, ó. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Nós podemos escrever o seguinte, ó. Nós podemos escrever que a tangente do ângulo θ, ela vai ser igual ao seno de θ dividido pelo cosseno de θ, tá? Então nós temos essas relações aí. Agora nós vamos relembrar o seguinte, vamos lembrar um negócio chamado assim, ó, valores notáveis, tá? Então existem alguns ângulos que eles têm valores notáveis aí, tá? Quais serão esses ângulos aí? Então deixa eu só ver aqui, uma tabela de 4x4. Vou montar a tabelinha aqui que ela está me dando um pouquinho de trabalho. Acho que eu vou fazer essa tabela manual mesmo, viu? Vou fazer ela manual. Fica melhor. Então vamos lá, ó. Tentar fazer essa tabela manualmente. Então aqui é o seguinte, ó. Vou imaginar aí que eu tenho uma tabela. Nessa tabela aqui eu vou ter seno, eu vou ter o seno, o cosseno e a tangente, tá? E nessa tabelinha aqui, ó, eu vou colocar alguns ângulos que são os ângulos notáveis, tá? Quais serão eles, ó? Nós teremos aí 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá? Então, como é que nós vamos montar essa tabelinha aqui, ó? Faz de conta que está tudo reto, tá? Vamos montar essa tabelinha assim, o seguinte, ó. Toda a tabela ela é dividida por 2, tá? Toda não, o seno e o cosseno, tá? Dividido por 2. Dividido por 2, dividido por 2, tá? Aí agora é o seguinte, ó. Vocês vão montar assim, ó. Vai ser 1, 2, 3. 3, 2, 1, tá?
E aqui não vai ficar o seguinte, ó, que eu vou fazer de outra cor. A tangente ela é diferente, ó, vai ficar raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, tá? Então, com isso, ó, nós podemos fazer o seguinte. Deixa eu só escrever melhor que ficou meio ruim, né? Ficou legal. Deixa eu escrever de novo. Então, como é que vocês montam aí? Vocês viram como é que eu montei, né? Seno e cosseno se faz tudo sobre 2, certo? A tangente ela é diferente, tá? Então, vamos lá de novo, ó. O seno e o cosseno é tudo sobre 2. Então, aqui vai ficar meio. Aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Esse aqui, raiz de 3 sobre 2. Aí você coloca a raiz, tá? Só não coloca a raiz no número 1, porque raiz de 1 é 1, tá? Então aqui vai ficar, agora é o contrário, ó. Raiz de 3. Vou ver de novo. Aqui vai ficar raiz. Tá difícil, hein? Fiz um espaço muito pequeno aqui, fica ruim de escrever, tá? Então aqui fica raiz de 3 sobre 2. Esse aqui vai ficar raiz de 2 dividido por 2. E esse aqui vai ficar meio, tá? Você pode cantar uma musiquinha assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Hey, a tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Eu sou muito ruim de cantar, né? Então vamos seguir, ó. Aí nós podemos fazer aqui mais algumas observações, tá? Então marcar aqui, ó. Observação. Marcar aqui, ó, uma observação. Que nós vamos usar em um exercício ali depois. Observação. Então fazer mais um triângulozinho aqui, tá? Se consigo desenhar aqui com a ajuda. Não era para ter feito azul, né? Fazer ele preto. Então vamos construir aqui um triângulo retângulo, tá? Esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Aí o que acontece? Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, um ângulo aqui de 45 graus. Se aqui é 45, ó, vejam só, tudo tem que dar 180. Aqui já tem 90, ó. Quando aparece esse quadradinho com essa bolinha dentro aqui é 90 graus. Se aqui é 90, aqui tem 45, para somar os 180, falta quanto? Falta 45, certo? 45 mais 45, 90, 90 mais 90, 180. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, ó? Nesse triângulo aqui, eu tenho dois ângulos iguais, ó. Vou anotar aqui, ó, dois ângulos iguais. Quando eu tiver dois ângulos iguais, eu vou ter também dois lados iguais, ó. Então, se esse lado aqui vale x, ó, esse lado de baixo aqui também vai valer x, tá?
Toda vez que os ângulos forem iguais, os lados também serão iguais. Isso é chamado de triângulo retângulo isósceles, tá? Então vamos anotar aqui, ó, triângulo, deixa eu só arrumar aqui, ó. Triângulo retângulo isósceles. Triângulo retângulo isósceles, tá? O que o triângulo retângulo isósceles ele tem aqui de característica? Eu acabei de falar para vocês aí, ó. Primeiro, ele vai ter dois ângulos iguais. Se ele tem dois ângulos iguais, ele também vai ter dois lados iguais. Tranquilo? Vamos agora para os exercícios, ó. Acompanhe aí, ó. Exercício 1 fala assim, ó, o percurso reto de um rio, cuja correnteza aponta para a direita, encontra-se representado pela figura abaixo. Um nadador deseja determinar a largura do rio nesse trecho e propõe-se nadar do ponto A, então ele vai nadar do ponto A ao ponto B. Tranquilo? Só melhorar isso aqui que ficou muito, né? Então, ó, ele vai nadar aí do ponto A ao ponto B, certo? Conduzindo uma corda, a qual tem uma de suas extremidades retida no ponto A. Um observador localizado em A verifica que o nadador levou a corda até o ponto C. Então, ó, um observador localizado em A verifica que o nadador levou a corda até o ponto C. Então aí ele passou os dados, ó, ele já passou aquela tabelinha dos valores notáveis, né? Essa tabelinha aqui, ó, nada mais é que os valores notáveis que eu acabei de passar na aula aí para vocês, tá? Então o que é importante aqui, ó? Nem sempre o exercício passa, viu? Esse aqui ele foi bonzinho, ó. Os valores notáveis aí. Mas o importante é decorar esses valores. Conforme vai fazendo o exercício, de tanto resolver, você automaticamente vai decorando, tá? Então vejam só, ó. Aqui ele tem o esquema aqui, ó. Aí ele fala o seguinte, nessas condições, ó, ele quer saber a largura do rio, tá? Então o que ele quer saber aí, pessoal, ó? Ele quer saber a largura do rio. A largura do rio vai ser do ponto A até o ponto B, tá? Do ponto A ao ponto B. Com isso, ó, vamos chamar isso aqui de L, ó, L de largura, tá? Quer saber essa largura aqui, quer saber o L, tá? No trecho considerada expressa por. Então, olhando as alternativas aí, ó, todas as alternativas estão em função do AC, ó, do lado AC. Qual que é o lado AC? Ó? O lado AC é esse aqui, ó, que sai de A até chegar em C, tá? Então vamos resolver aí. O que é importante vocês saberem aqui, ó? Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, tá? Agora, o que nós temos aqui? Nós temos o lado AC, né? Esse aqui é o lado AC. Todas as respostas estão em função desse lado, tá? E ele quer saber a largura, tá? O que nós temos que entender aqui, ó? Se vocês, olhando aqui em cima, ó, perto aqui desse ângulo de 120 aqui, ó, certo? Ó, vocês têm que observar o seguinte, se eu tivesse uma circunferência aqui, ó, seria 360 graus. Só que aqui, ó, eu tenho metade, ó, certo? Ó, metade, ó. Até aqui é esse lado de cá é 120, sobra o outro lado.
Quanto que vai ser essa metade aí, ó? Essa metade aí, pessoal, vai ser 180. O total dela é 180, tá? Então, se ele tem aí para o lado direito 120, para dar 180, que é o total, sobra quanto aí? Sobra 60, tá? Então, esse ângulo aqui de dentro, ó, é um ângulo de 60 graus, tá? Feito isso, é só nós aplicarmos aqui. O que que eu tenho, pessoal? Ó, o AC está ao contrário ao ângulo de 90 e o de preto. Ó. Então, o AC é a hipotenusa. E o lado L, ele está oposto ao ângulo de 60 graus. Deixa eu melhorar esse ângulo de 60 graus que não ficou legal, tá? Então, esse ângulo de 60 graus aí, ó. Isso, agora sim, ó. Quem que está oposto a esse ângulo de 60 graus? O L, tá? Ó. Então, cateto oposto. Cateto oposto nós temos no seno, tá? Então, nós podemos escrever assim, ó. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto. Quem que é o cateto oposto a ele? O cateto oposto a ele é o L, certo? É o lado L aí, ó. Dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? É a C. Tranquilo? Aí agora é só aplicar aí, ó. Quanto que vale seno de 60 graus, ó. Seno de 60 graus vale raiz de 3, está na tabelinha aí também, ó, raiz de 3 sobre 2, tá? Vai ser igual a L, que ele quer descobrir, dividido pelo AC, ou seja, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como que nós resolvemos isso aqui? Ó? Multiplica cruzado, tá? Então, vamos começar por esse 2 aqui de baixo. Ó. 2, o de baixo do lado esquerdo, vezes o de cima do lado direito. Ó. 2 vezes L vai ficar 2L. Igual. Agora, o de cima do lado esquerdo, vezes o de baixo do lado direito. Vai ficar raiz de 3 vezes AC. Tá? Como eu quero descobrir o lado L, vai ficar L igual raiz de 3 vezes AC dividido, agora eu passo esse 2 aqui, ó. O 2 estava multiplicando aqui, ó. Ele vai passar dividindo, tá? Então, dividido por 2. Com isso, nós chegamos aqui, ó, na resposta da largura aí, ó. Certo? Que vai ficar a letra C, tá? Ó. Letra C ele tem raiz de 3 sobre 2 vezes AC. Tranquilo? Vamos para o exercício 2. Exercício 2 aí, ó. Ele fala o seguinte: considere um triângulo ABC retângulo em C e o ângulo BAC. E alfa, o ângulo BAC, desculpa. Aí ele fala assim, ó, sendo, marca isso aí, ó, sendo AC igual a 1 e seno de alfa igual a 1/3. Seno de alfa igual a 1/3. Aí ele quer saber assim, ó, quanto vale a medida da hipotenusa desse triângulo. Vamos marcar aqui de outra cor, tá? Quer saber quanto vale a medida da hipotenusa desse triângulo. Tá? Então vamos lá, ó. O que é importante aqui, ó? Ele falou que esse AC aqui, ó, deixa eu marcar aqui. Esse lado AC aqui, ó, ele falou que é igual a 1. Igual a 1, certo? Outra coisa que ele falou também, que eu vou anotar aqui em cima, ó. Ele falou que o seno do ângulo alfa é igual a 1/3, tá? Ou seja, pessoal, o que é seno? Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? Ou seja, ele está querendo falar assim, ó, que o cateto oposto, ó, vale 1 e que a hipotenusa vale 3, certo? Ó?
Então vamos lá, olhando no triângulo, ó. Quem que é o cateto oposto ao ângulo alfa? O ângulo alfa está aqui, ó. Quem que é o cateto oposto a ele, ó? É esse aqui, ó. Então ele está falando aí que vale 1. Vou colocar aí, ó, vale 1. E quem que é a hipotenusa? A hipotenusa, ó, é quem está oposto ao ângulo de 90 graus aqui, ó. O ângulo de 90 graus está aqui, ó. Quem está oposto a ele? Esse aqui, esse lado aqui, ó. Então ele está falando que a hipotenusa vai valer 3. Vamos pensar um pouquinho, ó. Eu passei lá o teorema de Pitágoras lá, né? Em Pitágoras ele fala o seguinte, ó. Ele fala que hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Vamos fazer para ver se dá certo, ó. A hipotenusa aí vale 3, tá? Hipotenusa vale 3. O cateto oposto vale 1. Então é 3 ao quadrado, 1 ao quadrado, mais o cateto adjacente, que também vale 1. Também dá 1 ao quadrado. Ó. Então 3 ao quadrado dá 9, 1 ao quadrado dá 1, e 1 ao quadrado dá 1. Então fica 1 mais 1. 9 é igual a 2? Não, pessoal. Então deu alguma coisa errada aí. Ó. 9 não é igual a 2, tá? Por que que não está dando certo aqui o teorema de Pitágoras? Por causa do seguinte, ó. Ele não falou que seno de alfa aí, ó, não é igual a 1/3? Falou, né? Então, muito provavelmente, pessoal, esse 1/3 aqui está simplificado, ó. Igual quando ele põe assim, 3 sobre 9, ó. Quando ele põe fazer aqui no cantinho, ó. Quando ele põe 3 sobre 9, ó. Eu posso simplificar por 3, né? O que é simplificar por 3? Dividir os dois por 3, ó. Então, divide embaixo e em cima por 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 9 dividido por 3 dá 3, tá? Então, eu simplifiquei, ó. 3 sobre 9, simplifiquei para 1 sobre 3, tá? Só que aqui o x da questão é saber por quanto que ele está dividindo aí, ó. Aqui eu dividi por 3, para dar um exemplo para vocês, tá? Mas pode ser qualquer valor, eu não sei qual que é o valor, tá? Então esse número aí que ele está dividindo, eu vou chamar ele de x, ó. Então aqui, ó, seria 1x e aqui seria 3x, tá? Vamos descobrir por quanto que ele dividiu aí para simplificar, tá? Chamei de x, tá? Então lá no triângulo retângulo, ó, vamos colocar aqui, ó, aqui vai ser 1x, certo? E aqui vai ser 3x. Agora, nós vamos aplicar de novo o teorema de Pitágoras. Ó. O teorema de Pitágoras aí vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui separado. Ó. Hipotenusa ao quadrado igual cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Tá? A hipotenusa aí é o 3x agora. Ó. Vai ficar 3x elevado ao quadrado igual ao cateto oposto. Cateto oposto é 1x. Então, 1x ao quadrado. Mais o cateto adjacente, que é 1. Fica 1 ao quadrado. Tá? 3x ao quadrado fica o seguinte. Ó, 3 ao quadrado é 9. X elevado ao quadrado é x ao quadrado. Igual 1x quadrado mais 1 elevado ao quadrado dá 1. O que eu vou fazer agora? Ó? Esse 1x ao quadrado aqui, ó, vejam aí, ó, ele está somando aqui, ó. Então ele vai passar para lá, se ele está mais, ele vai passar para lá menos, ó. Certo? Então ele vai ficar assim, ó, 9, fazer aqui 9x ao quadrado menos 1x ao quadrado igual a 1. 9x ao quadrado dá 9x ao quadrado menos 1x ao quadrado dá 8x ao quadrado. Então 8x ao quadrado é igual a 1. Então, ó, resolvendo aqui embaixo, ó, 8x
x ao quadrado igual a 1. 8x ao quadrado igual a 1. Então aqui vai ficar x ao quadrado igual, aí passa o 8 dividindo, 1 sobre 8. Tá? Com isso, nós podemos aí tirar a raiz, para descobrir só o x, né? Ó. X ao quadrado, para tirar o quadrado eu coloco raiz, então vai ficar raiz de 1 sobre 8, tá? Com isso, nós ficamos o seguinte, ó, fazendo aqui, ó, raiz de 1, deixa eu ver onde que eu termino aqui, ó, raiz de 1 é 1, então x é igual a 1 dividido por raiz de 8. Raiz de 8 eu não tenho valor, tá? Ele não dá número inteiro. Então, continuando aqui, ó. Daí ficou que x é igual a 1 raiz de 8. Só que eu não posso terminar o cálculo com raiz aqui embaixo, ó. Então, eu tenho que multiplicar tudo pela raiz de baixo. Quanto que é a raiz de baixo aí, ó? É a raiz de 8. Então, aqui é a raiz de 8 vezes a raiz de 8. Tem que racionalizar, tá? Agora eu lembrei do nome. Vamos com calma aí que minha formação é química, só dando uma força em matemática. Racionalizando aí, ó. 1 vezes a raiz de 8 dá raiz de 8. E raiz de 8 vezes raiz de 8 vai dar raiz de 64, tá? Com isso vai ficar x igual. Raiz de 8 eu não tenho valor, não é um valor inteiro. E raiz de 64 eu tenho um valor, raiz de 64 é 8, tá? O que nós vamos fazer agora, ó? Nós vamos poder aí fazer uma fatoração aí. Vamos fatorar esse 8 aqui, ó, para poder facilitar, ó. Imagina que eu fazer de outra cor aqui, eu fazer de vermelho, ó. Imagina que eu tenho 8. Imagina que eu tenho 8. Fatorando 8 eu posso dividir por 2, que vai dar 4. 4 divide por 2, que dá 2. 2 divide por 2, que dá 1. Certo? Terminou. Então aqui eu fiquei, ó, com 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, tá? Como que eu posso escrever isso aqui para melhorar? Ó, continuando aqui, ó. Vai ficar assim, ó, aqui na frente, ó. X igual. Posso colocar assim, ó. Se eu pegar esse 2 vezes 2 aqui, ó, esse 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes aqui, ó, eu posso escrever assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Posso colocar 2 elevado a 3, tá? Só que 2 elevado a 3, ó, ao cubo, eu posso escrever assim também, ó. 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Por que 2 vezes 2 elevado ao quadrado? Porque quando não tem número aqui é 1, ó. E 1 mais 2, aqui que somos expoentes, né, ó. Vou somar os expoentes aqui, ó. 1 mais 2 eu volto aqui, ó, em 3, ó. Certo? 1 mais 2 dá 3. Então eu posso escrever assim, ó, x, que vai ficar 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é a raiz, tá? Em cima tinha a raiz. E embaixo tem o 8, ó, mas não tem raiz. Aí eu coloco direto, 2 vezes 2 ao quadrado, tá? O que eu posso fazer aqui? O seguinte, ó. Como isso aqui é uma raiz quadrada, tem um 2 aqui que não aparece, ó. Eu posso cortar esse 2 aqui da raiz com esse 2 aqui do expoente. Com isso, esse 2 que está dentro da raiz aqui, ele vai sair aqui da raiz. E vai ficar assim, ó, x, continuando aqui na frente, ó. Vai ficar x igual. O 2 saiu, certo? E esse 2 aqui, ó, ele continua dentro, ó, esse 2 aqui, ó. Continua dentro. Então vai ficar assim, 2 vezes o 2 que continua dentro. E o 2 que continua dentro está dentro da raiz. Então coloca de novo a raiz de 2. Dividido aqui por 2 vezes 2 ao quadrado. Com isso eu posso cortar, ó, o 2 de cima eu corto com 2 de baixo.
Sobrou aí o x igual aí a quanto aqui, ó? Marcar aqui, x igual raiz de 2. E embaixo aí, ó, sobrou esse 2 elevado ao quadrado aqui, ó. 2 elevado ao quadrado é 4, certo? Só subir aqui um pouquinho. 2 elevado ao quadrado é 4. Só que o seguinte, ó, ele pediu aí no exercício quanto vale a medida da hipotenusa. A hipotenusa é essa daqui, ó, ela vale 3x. E nós não achamos o 3x, nós achamos o x. Agora, para terminar, é só achar o 3x. Ó, vou fazer aqui do lado. Ó. 3x vai ser igual... Quanto que vale o x? Então, primeiro, ó, 3x vai ser igual a 3, né? Vezes o x. Quanto que vale o x que nós acabamos de descobrir aqui, ó? Vale raiz de 2 sobre 4. Então, vou colocar aqui raiz de 2 sobre 4. Então, 3x aí vai ficar igual... 3x vai ficar igual a 3, certo? Vezes raiz de 2 sobre 4, ó. Descobrimos a resposta aí, ó. Quanto que vale a hipotenusa, ó. 3 raiz de 2 sobre 4. Tem isso aí na alternativa? Tem aqui, ó, na letra D, ó. 3 raiz de 2 sobre 4. Exercício 3, ó. Uma das finalidades da ciência forense é auxiliar nas investigações relativas à justiça civil ou criminal. Observe uma ideia que pode ser empregada na análise de uma cena de crime. Uma gota de sangue que cai perfeitamente na vertical, formando um ângulo de 90 graus, com a horizontal, deixa uma mancha redonda. À medida que o ângulo de impacto com a horizontal diminui, a mancha fica cada vez mais longa. As ilustrações mostram o alongamento da gota de sangue e a relação trigonométrica envolvendo o ângulo de impacto e suas dimensões. Então aí, ó, ele faz a representação aí, ó. Então vamos focar aqui, ó. Aqui, ó, onde está a gota de sangue, onde ele passou largura, comprimento e ângulo do impacto, tá? E vamos observar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó, ele passou aqui, ó, para você se orientar aqui, ó, sobre o comprimento e sobre a largura. Sobre a largura aqui, ó, deixa eu grifar aqui em cima, ó, largura aqui, ó. O que nós temos? Nós temos aqui a largura começando aqui no 1, ó. No 1, ó. E ela terminando aqui no meio do 2 e do 3, ó. No meio do 2 e do 3 aqui, ó. No meio do 2 e do 3 é 2,5. Então ela começa no 1, termina no 2,5. Então quanto que vale essa largura? Vale 1,5, tá? Então eu vou anotar aqui, ó. A largura é 1,5. Agora vamos no comprimento aí, ó. O comprimento, ó, ele começa aqui no 1, certo? Ó, e termina aqui embaixo, ó, no meio. Começa no 1, ó, e termina aqui embaixo no meio do 3 e do 4. Então, o meio do 3 e do 4 é 3,5. Então, começou no 1, terminou no 3,5. Quanto que vale o comprimento? Vale 2,5. Então, vou anotar aqui, ó, o comprimento vale 2,5. Certo? Agora, ó, o que nós temos aí? Nós temos esse ângulo aqui, ó, que ele chamou de ângulo de impacto, né? Ó. Esse aqui que ele chamou de ângulo de impacto. E vamos ver o que ele quer saber no exercício. Ó. Lá embaixo no exercício ele fala assim, ó, de acordo com as informações, o ângulo, ó, ele quer saber o ângulo de impacto da gota de sangue coletada na amostra foi D. Então vamos lá, ó. Vamos analisar aqui que eu tenho aí, ó. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó. Quem é oposto ao ângulo de 90 graus? É a hipotenusa. Então esse 2,5 aqui, ó, ela é a hipotenusa, certo? E quem eu tenho aqui também é 1,5, ó. Esse 1,5 está oposto ao ângulo aqui, ó. Certo? Ó. Quem é oposto ao ângulo? É o cateto oposto, tá? Então, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, é só aplicar o seno, pessoal, ó. Ficar assim, ó, seno
do ângulo. Vou chamar aqui esse ângulo, vamos chamar ele de alfa, tá? Seno de alfa vai ser o cateto oposto, que é 1,5, dividido pela hipotenusa, que é 2,5, tá? Como aqui tem mesmo número de casas decimais, né, ó, eu posso cortar a vírgula, né? Tira essa vírgula daqui, tira essa vírgula daqui. Então ele vai ficar assim, ó. Seno de alfa é igual a 15, tirei a vírgula só, dividido por 25. Eu posso simplificar aqui também na matemática para facilitar, ó. Vou simplificar aí por 5, tá? Em cima e embaixo, ó. Então 15 dividido por 5 vai dar 3, tá? E 25 dividido por 5 dá 5. Então eu cheguei aí que o seno de alfa é 3 sobre 5. Se vocês dividirem aí 3 sobre 5, vocês vão ver que dá 0,60, ó. Então, ó, o seno de alfa deu 0,60. Agora, aqui, como é que nós vamos descobrir a alternativa? Ó, nós vamos pegar lá na tabelinha aqui, ó, vamos olhar o seno. Qual o valor que vale 0,60? Ó, descobrimos aqui, ó, é 37 graus, ó, que vale 0,60. Então, seno de alfa é de um ângulo de 37 graus. Ó. Com isso, já tem a resposta aqui, letra A. Vamos agora para o próximo exercício 4, tá? Exercício 4 fala assim, ó. Em parques infantis, é comum encontrar um brinquedo chamado escorrego, constituído de uma superfície plana, inclinada e lisa, rampa, por onde as crianças deslizam e de uma escada que dá acesso à rampa. No parque de certa praça, há um escorrego apoiado em, vamos continuar lá do outro lado, um piso plano e horizontal, cuja escada tem 2 metros, então marca isso aí, ó, cuja a escada tem 2 metros de comprimento e forma um ângulo de 45 graus com o piso. E a rampa forma um ângulo de 30 graus com o piso, conforme ilustrado na figura a seguir. Então vamos lá, ó. Ele tem essa figurinha que facilita muito, né? Ó. Já tem aí a escada de 2 metros, tem um ângulo de 45, do outro lado o ângulo de 30, certo? Vamos ver o que ele quer saber no exercício, né? De acordo com essas informações, é correto afirmar que o comprimento L, ó, ele quer saber o comprimento L aí, ó. Então ele quer saber esse L aqui, ó. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que vocês têm que entender aí é o seguinte, ó. Isso aqui no exercício, ele falou que é isso aqui, ó, é a altura, ó. Isso aqui é a altura, ó. Certo? Então isso aqui eu vou chamar de H, ó. Altura aqui, para os dois lados, tá? Vejam o seguinte, tem dois triângulos retângulos aí. Se isso aqui é a altura, ó, esse aqui é um ângulo reto de 90 graus, ó, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito. Ó. Tranquilo? Aí com isso, o que nós temos aqui? Ó? Vamos focar nesse triângulo aí do lado esquerdo. Tá? Nesse triângulo do lado esquerdo, ele tem um ângulo aí de 45 graus. Quem está oposto a 45 graus? É o cateto oposto. Quem que vai ser o cateto oposto? H, certo? E esse 2 metros, ele está oposto ao ângulo de 90. Quem que fica oposto ao ângulo de 90? É a hipotenusa, tá? Então, com isso, nós podemos aplicar seno aqui, ó. Seno de 45 graus vai ser igual o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto de 45? É o H, é a altura, dividido pela hipotenusa. Quem que é a hipotenusa aí? É 2, certo? Resolvendo agora, quanto que é o seno de 45 naquela tabelinha que eu passei para vocês lá, ó? Quanto que é, pessoal? É raiz de 2 sobre 2, que vai ser igual a altura dividido por 2. Como que eu resolvo isso aqui? Multiplica cruzado. Vai ficar, começar pelo de baixo do lado esquerdo vezes o de cima do lado direito, tá? Vai ficar 2 vezes H.
igual a 2, duas vezes, agora o de baixo do lado direito vezes o de cima do lado esquerdo, duas vezes a raiz de 2. Quem que eu vou descobrir aqui agora? Ó, vou descobrir a altura, o h. Então, vou isolar o h aqui. Ó. H vai ficar igual. Esse 2 aqui, ó, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, né? Então, vai ficar 2 vezes raiz de 2 dividido pelo 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, ó, que está passando dividindo para lá, ó. Dividido por 2. Matematicamente, um de cima eu corto com um de baixo. Então, sobrou aqui, ó, que a altura h ela é igual à raiz de 2. Tranquilo? Descobri aí a altura h. Agora vamos lá, ó. Olhando aqui, ó, agora vamos concentrar no ângulo de 30 graus, ó. O ângulo de 30 graus aí, ó, tá aqui, ó. Quem está oposto a ele é a altura h, certo? Então ele é o cateto oposto. E o lado L, que é a pergunta, ó, ele está oposto ao ângulo de 90, ó, certo? Ó. Então o lado L aí é a hipotenusa. Nós podemos fazer seno de novo, tá? Só que agora eu vou fazer seno de 30 graus. Então seno de 30 graus vai ser igual o cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é o lado L, certo? Quanto que vale o seno de 30 graus aí, ó, naquela tabelinha que eu passei para vocês? Vale meio, né? 1 sobre 2. Deixa eu melhorar aqui. 1 sobre 2. Igual. Agora o seguinte, ó. Acabei de descobrir aqui, pessoal, ó. Quanto que vale h? Ó. O h não vale raiz de 2? Então, no lugar do h aqui, ó, eu vou colocar raiz de 2, ó. Substituir o h aqui, ó, em cima. Tirei o h, coloquei raiz de 2. E aqui embaixo continua o L, que é a pergunta do exercício, tá? Como que eu resolvo isso aqui? Ó? Multiplica cruzado. Vou começar pelo L. Ó. O L, que está debaixo do lado direito, vezes o 1, que está em cima do lado esquerdo. L vezes 1 dá L. E vai ser igual a 2, que é o de baixo do lado esquerdo, vezes o de cima do lado direito. 2 raiz de 2. Tá? Então, nós chegamos aí na resposta aí do exercício. Ó. O lado L vale 2 raiz de 2, que vai ser letra B. Tranquilo? Vamos para o próximo, exercício 5. Exercício 5 fala assim, ó, a figura abaixo exibe o triângulo ABC, em que AB é igual a BC. Marca isso aí, ó. AB é igual a BC. O que ele está falando com isso? Vamos marcar lá no exercício, ó. Ele está falando que esse lado aqui, AB, ele vai ser igual a esse lado aqui, ó, BC, ó. Certo? Ó. Deixa eu só melhorar aqui que esse não ficou legal, não. Está falando que o lado AB é igual ao lado BC. Tranquilo? Aí ele continua e fala assim, e AD é uma altura, marca isso aí também, ó. AD é uma altura de comprimento H. Tá? Então, quem que é o AD aí que ele passou? É esse aqui, ó. Isso aqui é uma altura, tanto é que ele chamou de H aqui, ó. Certo? O que é importante? Como isso aqui é uma altura, pessoal, ó, aqui nós temos ângulos de 90 graus, ângulos retos aí, ó. Certo? Para os dois lados aí. Tranquilo? Agora vamos ver a pergunta aí, vamos concentrar na pergunta. Vou grifar de outra cor a pergunta aí, ó. Ele quer saber a área do triângulo ABC. A área do triângulo ABC é igual a. Então ele quer saber a área. Você pode me falar assim, professor, mas você não ensinou ainda o que é a área. Pessoal, a área do triângulo é moleza, né? Eu vou passar até aqui para vocês separado. Ó. A área vai ser igual. Você já deve ter ouvido falar isso. Base vezes altura dividido por 2. Ó. Isso aqui é a formulinha da área. Ó. Base vezes altura dividido por 2, tá? Então vamos concentrar agora de novo no exercício aqui.
Pensa o seguinte, ó. O que nós temos aqui no exercício, ó? Nós temos o ângulo de 30 que ele passou aí, ó, certo? Ó. Quem está oposto a esse ângulo de 30 aí, ó, é o H, que é a altura, ó, certo? Ó. Então, esse é o cateto oposto, certo? E quem está oposto aqui ao ângulo de 90, ó, deixa eu marcar aqui de outra cor, ó, oposto a 90. 90 é esse ângulo aqui de preto, ó, quem está oposto a ele, ó, vai ser esse lado AB, ó, que eu vou chamar aqui de AB, ó, lado AB. Vou chamar de AB, tá? Então, com isso, nós vamos aplicar aí seno também. Só que o lado AB, ó, ele está oposto ao ângulo de 90. Então, quem fica oposto a 90 é chamado de hipotenusa. Então, eu tenho o cateto oposto, que é H, e eu tenho a hipotenusa, que é AB. Cateto oposto sobre hipotenusa, nós podemos fazer seno. Então, seno de quanto, pessoal? Quanto que é o ângulo aqui, ó? 30 graus. Então, seno de 30 graus é igual cateto oposto, que é H, dividido pela hipotenusa, que é AB, certo? Só que seno de 30 graus, quanto que vale seno de 30 graus? São os valores notáveis lá, ó. Decore isso aí, vale meio. Então, meio vai ser igual a H dividido por AB. Tranquilo? Aí eu vou descobrir aqui, ó, AB, que eu não tenho, ó. Vou descobrir o lado AB. Então, vou isolar ele. Aqui vai ficar assim, ó, multiplica cruzado. Então, AB vezes 1 dá AB. AB vezes 1 dá AB. E aqui embaixo ó, vai ficar 2 vezes H. Vai ficar 2 vezes H, 2H. Então, o lado AB aí, ó, nós descobrimos aí, vale 2 vezes a altura, tá? Agora, só jogar na formulinha da área aqui, ó. Passar a fórmula da área aqui, ó. A área vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base, pessoal? Ó, se a altura aqui é H, que é o de vermelho, a base vai ser isso aqui, ó. A base é isso aqui, ó. É o BC, ó. Certo? Isso aqui vai ser a base. Como o exercício falou que AB, ó, marcar aqui, ó, AB é igual a BC, né? Ó, AB é igual a BC. Então, se o AB aqui, ó, nós descobrimos que quanto que vale o AB? Vale 2 vezes o H. Então, aqui a base também vai valer 2 vezes H, certo? Então, a base vale 2 vezes a altura. Então, aqui vai ficar a área igual a base, que é 2 vezes o H, certo? Ó, isso aqui, ó, que é a base, eu substituí por isso aqui, que é 2 vezes H. Ó. Agora, vezes o outro H que tinha ali, que é a altura. A altura vale H mesmo, dividido por 2, né? Dividido por 2. O que eu posso fazer aqui para simplificar? Ó, esse 2 de cima corto com 2 de baixo. Sobrou aí, ó, H vezes H. H vezes H dá H ao quadrado. Então, a área é igual a H é igual a H elevado ao quadrado. Descobrimos a área que foi a pergunta do exercício. Vamos ver se tem essa alternativa. Tem, ó, letra A. Vamos para o exercício 6, o último de hoje, tá? Exercício 6 fala assim, ó, considere os triângulos retângulos PQR e PQS da figura a seguir. Aí ele fala assim, ó, vamos grifar aí. Ó. Ele fala, se RS é 100, quanto vale PQ? Deixa eu grifar aqui de outra cor. Quanto vale PQ? Então vamos lá, ele está falando aí que o RS é esse aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Está falando que o RS vale 100. Tranquilo? E ele quer saber aí na pergunta, tipo,
quer saber quanto que vale PQ. PQ é isso aqui, ó. PQ, ó. Tranquilo? Vamos resolver aí. Então aí, o que vocês têm que saber? É o seguinte, ó. Aqui dentro, ó, eu tenho um ângulo aqui de 60, ó, que é esse aqui, ó. Deixa eu marcar ele aqui de vermelho, ó. 60, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo de 60. Aí vamos lembrar o seguinte, ó. Esse ângulo de 60, ó, se ele fosse todinho assim, ó, ele daria metade de uma circunferência aí, né, ó. Metade de uma circunferência vale 180. Lembra lá que eu falei do exercício, vale 180 graus, ó. Certo? Ó, que é esse ângulo aqui. Então, o que acontece aqui, ó? Se o lado esquerdo aqui, ó, deixa eu fazer a metade da circunferência, fazer aqui, ó. Se o lado esquerdo vale 60 e o total vale 180, quanto que vai ser aqui? Vai ser 120 graus, certo? Somando, agora vamos pegar aqui esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui que eu tô agora aqui, ó. Esse todinho aqui, ó. Certo? É o triângulo PRS, tá? Somando todos os lados de um triângulo, todos os ângulos de um triângulo, tem que somar 180. Então, se ele tem um ângulo que é 120 e o outro que é 30, 120 mais 30 dá 150. Para 180, falta quanto para 180? Falta 150 para 180, falta 30 graus. Então, esse ângulo aqui de cima, ó, é um ângulo que vale 30 graus. Por que eu estou falando isso? Ó, veja o seguinte, nesse triângulo aqui, ó, nós ficamos com dois ângulos iguais. Lembra lá que eu falei, triângulo que tem dois ângulos iguais é o triângulo isósceles, certo? Esse triângulo isósceles, se ele tem dois ângulos iguais, ele também vai ter dois lados iguais. Então, se esse lado RS vale 100, esse outro aqui, ó, esse outro lado aqui do triângulo, ó, que é o PR, vale também 100, ó. Certo? Então aqui nós descobrimos que o lado PR vale 100. Ah, agora ficou fácil, pessoal. Ó, por quê? Ele não quer saber o PQ, eu vou chamar de X aqui, ó. Vou colocar X aqui, ó. Ele quer saber esse X aqui, que é o lado PQ, tá? Então eu tenho aí o ângulo, o valor que é oposto ao 60 aqui, ó. Deixa eu fazer de outra cor. Oposto a esse 60, deixa eu fazer aqui de vermelho. Oposto a esse 60 aqui, ó, é o lado X, ó. Quem vai ser oposto a 60? É o cateto oposto, que é X, certo? E esse 100 aqui, ó, tá oposto ao ângulo de 90 graus. Quem está oposto ao ângulo de 90 graus é hipotenusa. Então nós podemos fazer aí seno de novo, ó. Vai ficar seno de 60 graus é o cateto oposto a ele, aos 60 graus. Quem que é o cateto oposto a ele? É x. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 100. Agora só resolver aqui nos valores notáveis, ó. 60 graus vale quanto, pessoal? Vale raiz de 3. Vale raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 100. Como é que nós resolvemos isso aqui? Multiplica cruzado. Então vai ficar, começar pelo o x, ó, vai ficar o x, que é o do lado direito em cima, pelo 2, que é do lado esquerdo embaixo. Então vai ficar 2x igual a 100 vezes raiz de 3. X igual a 100 vezes raiz de 3. Agora é o seguinte, pessoal, esse 2 aqui, ó, ele está multiplicando o x. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar... Peraí, deixa eu arrumar. Vai ficar x igual a 100 raiz de 3 dividido por 2. Aí nós podemos aqui ficar assim, ó, x igual... Aí 100, ó, dividido por 2, ó, vamos cortar, porque 100 dividido por 2 dá quanto? Dá 50. 100 dividido por 2 dá 50. Então aqui sobrou 50. Sobrou 50
vezes raiz de 3. Ó. Descobrimos o valor do x. Ó. X é igual a 50 vezes raiz de 3. Vamos olhar lá as alternativas. Tem essa alternativa? Tem, letra B. Um abraço a todos, bons estudos e até mais.